De que maneira as trevas, as sombras, podem atacar as comunidades espiritualistas? Bom, eu vou comentar aqui alguns casos em que observamos ao longo dos anos e que atualmente alguns relatos de pessoas que me procuram vêm percebendo, principalmente, vamos falar, por exemplo, dentro da Umbanda, em relação aos filhos, aos médiuns da casa, tá? Bom, muitos sabem que, antes de tudo, somos seres humanos. Por estarmos aqui encarnados, ainda nenhum de nós é perfeito. Porém, a partir do momento em que temos o conhecimento sobre a espiritualidade, e aí a gente aprende a reconhecer as nossas falhas e as nossas virtudes, nós então, por questão de consciência, começamos então a trabalhar diariamente, dia após dia, não é da noite para o dia, mas a gente começa então a exercitar as virtudes, certo? E todos, ao passar um tempo, vão reconhecer que o exercício das virtudes promove o quê? Uma melhora na vibração, uma melhora, ou seja, dos sentimentos e dos pensamentos, e, consequentemente, a boa sintonia vibratória, ideal para se estabelecer o quê? A comunicação com os benfeitores de luz, certo? Então, esse é o ideal. E claro que isso deve ter o quê? Uma certa constância, tá? Mas ainda muitos de nós podemos carregar certos tipos de sombras internas, que, se não bem trabalhadas, serão os pontos principais das sombras tentarem inocular algum tipo de vibração, algum tipo de ideia, certo? E isso, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de médiuns valorosos, maravilhosos. Eu estou, inclusive, dizendo, não só para que é pai e mãe de santo, mas também outros médiuns, trabalhadores, filhos das comunidades, se já observaram isso. Médiuns valorosos, muito bons mesmos, certo? Não só boas pessoas, certo? Mas também com uma capacidade de mediúnica muito boa também. E, de repente, do nada, desaparecem. Bom, se vocês observarem, se não é maltrato da comunidade ou desrespeito, alguma coisa assim, então já vamos partir para esse outro lado, tá? Que é realmente o ataque das sombras. E de que forma que pode acontecer? Por exemplo, um pai de santo, colega meu que me acompanha aqui, ele me relatou um caso, certo? Que aconteceu com alguns filhos dele, tá? Ele disse o seguinte, a pessoa, então, ela começou a diminuir a frequência, certo? Claro, havia, né, por exemplo, um dia estava doente, outro dia não sei o que, certo? Com o passar do tempo, ele foi percebendo o seguinte, que aquela pessoa já tinha sido já atacada pelas sombras, certo? E começam, às vezes, o ataque de maneira imperceptível. Por exemplo, nos dias do trabalho, a pessoa ela tem a ciência de que ela precisa estar naquele local, mas de repente começa a dar uma certa preguiça, uma coisa assim, natural com o ser humano, e acaba muitas vezes não indo. Na outra semana, mesma coisa, se prepara, começa a dar uma preguiça e acaba não indo. Resultado, certo? Com o passar do tempo, pelo não exercício da mediunidade, certo? Que nos garante uma melhora vibratória ao longo de nossa existência, naturalmente esse médium cai, certo? Cai a sua vibração. Ao mesmo tempo, as sombras estão o quê? Criando forças dentro dela. E essa pessoa ela não consegue perceber. Ela acha que aquilo tudo é dela mesma. E são pessoas que às vezes vão lá, acendem vela, vão cuidar, sei lá, de Exu, vão fazer, enfim, tudo que tiver alcance, fazer banho, etc. Né? Muitas vezes, né, pode até dar certo, mas a grande maioria ela está o quê? Maquiando os sintomas, certo? Maquiando sintomas, porque se já está inoculada lá no coração, na mente delas, aí é um trabalho
complicado de se tentar o quê? Removê-las. Mas tem salvação? Tem. Tem salvação, certo? E aí que nós devemos, então, em conjunto com a espiritualidade, promover a salvação desse filho ou filha, certo? E de que forma? Através de orações. Não é gritando, não é sendo prepotente, arrogante, nada disso, certo? Continuar sendo como nós somos, né? Promovendo a paz, o amor, que só o amor pode salvar, tá? E o que acontece? Se a pessoa ela fica muito afastada, a sombra começa a dominar, e aí começa, muitas vezes, a pessoa novamente, ou se ela tinha algum vício, aquilo começa a ser mais potencializado, e aí a queda é inevitável, tá? Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: também vamos desmistificar aquela ideia de que muitos por aí dizem sobre, é coro de guia. Não, nenhum guia dá coro em nenhum médium, nenhum benfeitor de luz bate, não. É por uma questão de sintonia vibratória. O médium, por ele não estar em sintonia com um plano maior, ele naturalmente cai, as sombras dominam e aí começam a fazer da vida dessa pessoa um inferno. Isso daí é um exemplo que eu estou dando, de acordo com esse pai de santo que me acompanha. Há inúmeros outros exemplos, certo? E se você, de repente, vem observando esse tipo de coisa, então pode compartilhar aqui conosco, que a gente pode, muitas vezes, através disso, ajudar a abrir os olhos, certo? Inclusive, este vídeo pode, muitas vezes, ajudar as pessoas que estão já sofrendo esse tipo de influência a acordar e despertar, tá? Então, o que eu tinha a transmitir era isso, e qualquer informação, dúvida, é só me procurar, tá bom?